Talvez os outros colegas tenham a oportunidade de assistir posteriormente, tá? Eu fiquei na aula passada de fazer a vista, né? A vista da prova. Na verdade, não foi uma prova, uma avaliação, né? Que a gente faz de estágio. Não é uma avaliação oficial. É uma avaliação que a gente faz da parte de estágio. Eu vou começar por isso, tá? E a gente, em seguida, vai conversar um pouco sobre trauma dentoalveolar. Conseguem visualizar o compartilhamento da tela? Sim, sim. Então foram 5 questões bem diretas, né, bem simples. Vamos conversar um pouquinho sobre elas. E aí a gente depois vai falar um pouco sobre trauma dentoalveolar, tá? Então na primeira questão eu perguntei qual era a manobra, tá, que deve ser realizada em um paciente que se encontra com algum objeto em obstrução de via aérea a fim de induzir a expulsão deste objeto, tá? Foi na aula de acidentes e complicações, né? Conversamos sobre isso. E a manobra é a manobra de Heinrich, letra B, tá? Manobra letra A de Nelaton é que a gente faz a redução da mandíbula quando tem uma luxação. A de Valsalva é de pressão negativa, tá? Na região de cavidade nasal e seio maxilar. Dancisão é uma manobra que a gente faz para operar o côndilo mandibular, a gente baixa um pouquinho a região de corpo para dar mais espaço. E a de Chompré é uma manobra de esmagamento, né, de compressão do alvéolo, que a gente faz em algumas extrações, tá? Após extrações. Beleza? Bem tranquilo, né? Bem direto. Deixa eu ver aqui que tem alguém no lobby. E na nossa questão 2, qual é a característica clínica que diferencia um quadro de síncope de um quadro de lipotímia? Tá? São 2 quadros bem similares, né? Alterações neurológicas, bem similares de características clínicas, mas uma delas diferencia, tá? Que justamente é a perda de consciência, letra C. Tá? Quando um paciente tem a perda de consciência, o quadro é de síncope, tá? Antes da perda de consciência é considerado lipotímia, mas acontece sudorese, alteração visual, vertigem, taquicardia, nos 2 quadros, tanto de síncope quanto de lipotímia. Questão 3, pessoal, se tiver qualquer dúvida, podem me interromper, tá? Ficar tranquilo, quiserem acrescentar, fiquem à vontade. Questão 3, em um quadro de reação de hipersensibilidade, está aconselhada a utilização das seguintes medicações. Tá? Então, a gente está partindo do princípio que o paciente está tendo uma alergia, tá? Não sabemos a quê, mas um quadro de alergia. Então, é aconselhada a utilização de início das seguintes medicações, já na letra A, Fenergan e dexametasona. Tá? Um antihistamínico, que é o Fenergan, e o dexametasona, que é o corticoide. Tá? Os dois com a função de reversão do quadro alérgico, tá? O dexametasona com a função de regressão de edema, tá? E o Fenergan com a função principal antihistamínico, tá? Nimesulida e dipirona não, Fenergan e Tilex, né? O Tilex não entraria, amoxicilina e paracetamol também não, ibuprofeno e AS também não são medicações que tratam alergia, tá? E aí vem a questão 4, qual o primeiro passo a ser realizado no suporte básico de vida, de acordo com a American Heart Association, né, que a gente conversou, que ela fez algumas modificações, tá, tentando muito mais informar, né, os leigos, entre aspas, né, para os primeiros atendimentos. E aí ele coloca aqui, compressão cardíaca, ventilação do paciente, letra C, chamar por socorro, D, estabilização de região cervical e E, remoção do paciente ao hospital. Então, o primeiro passo de tudo, o primeiro passo antes de tocar no paciente, se você estiver sozinho, é chamar por socorro,
para que enquanto você estiver dando o suporte básico para esse paciente, tá? O suporte básico de vida, o suporte essencial, o socorro já esteja a caminho. Tá? Porque se você está sozinho, começa uma compressão cardíaca e ninguém chamou o socorro, você vai durar o dia inteiro ali tentando fazer a compressão cardíaca e o socorro não vai chegar. Então, o primeiro passo é chamar por socorro. Tá? E quinta e última, qual a conduta preferencial a ser realizada primariamente em um paciente comparado a cardiorrespiratório até a chegada da equipe socorrista, de acordo com a American Heart Association, tá? Então, nesse caso, o socorro já foi acionado e qual é a conduta, tá? Que eles prezam que você deve dar uma prioridade. Né? Então, a American Heart Association ela fala que a compressão cardíaca você deve dar prioridade, letra A. Tá? Exposição corpórea, avaliação neurológica, apenas esperar pelo socorro, estabilização cervical, são situações que você posteriormente pode fazer ou a nível mais de hospital. Tá? Apenas esperar pelo socorro não é o mais correto. Tá? Compressões cardíacas, né, serão bem efetivas a esse paciente. Tranquilo, pessoal? Acho que foi bem tranquila essa atividade. Ficou alguma dúvida? Não, professor. Tudo tranquilo, né? Então, vamos lá. Deixa eu só sair aqui e compartilhar aqui uma outra tela. Então, pessoal, ainda dando continuidade aos nossos cronogramas, né? Enquanto as aulas não voltarem, eu sei que a de urgência, o estágio de urgência tem feito alguma adaptação, tanto é que as aulas teóricas acho que foram suspensas, né? O de hospitalar ainda se mantém, mas a gente vai observando aí os próximos estágios, né? As próximas decisões, né? Por parte da faculdade, por parte do governo, né? Referente à retomada das nossas atividades, tanto prática quanto teóricas também. Tá? Mas até lá a gente fez um cronograma. Eu adiantei um pouquinho essa aula de trauma dentoalveolar, tá? Se vocês verem no cronograma, ela está um pouquinho mais para frente, mas eu trouxe porque eu acredito que seja informação importante. Eu acho que é interessante que vocês tenham essa vivência também, tá? E a gente vai fazer uma conversa aqui breve sobre trauma dentoalveolar, mas que vai abordar os principais fatores. Vocês ficam à vontade também para interromper ou acrescentar, tá, alguma informação a mais. Tá? Os objetivos principais com essa aula é que vocês tenham, né, e consigam compreender a causa principal, né, desses traumas, né, a incidência, né, mais comum em que tipo de paciente, em que faixa etária, conhecer, saber classificar, diagnosticar o nível desse traumatismo, tá? Se for um traumatismo mais superficial, se é um traumatismo mais profundo, e a partir desse reconhecimento e classificação, vocês vão instituir o melhor tratamento, tá? Para as fraturas dentoalveolares. Importante que a gente saiba, né, a etiologia e a incidência. Na maior parte das vezes, os nossos pacientes com trauma dentoalveolar estarão na faixa etária, né, infantil. As crianças representam 1 em cada 2 pacientes, né, que tem um trauma dentoalveolar. É bem justificado, principalmente pela falta de coordenação motora que essa faixa etária tem, a distribuição, né, corporal também. A cabeça tem um peso, às vezes, maior do que a do corpo, então tem um desequilíbrio. É um momento também de várias práticas esportivas, né? Início de práticas esportivas. Os homens são mais acometidos do que as mulheres, numa relação de 2:1. E as duas idades principais, as duas idades picos, né, de trauma dentoalveolar, giram em torno de 2 a 4 anos. Então, quando a gente pensa 2 anos, é o período que a criança está aprendendo a andar, está aprendendo a ter, né, todas as suas movimentações, sobe no sofá, sobe na cama, tenta descer, então tem um começo de uma autonomia. E de 8 a 10 anos é o estágio escolar, né, principalmente relacionado às atividades esportivas. Tá? Então, muito esporte de contato.
brincadeiras de uma forma geral. Infelizmente, atendemos ainda algumas etiologias que são absurdamente ouvidas, né, e expostas hoje ainda no dia a dia, que é o abuso infantil. Então, trauma dentoalveolar de agressão física a crianças existe, tá? E é importante que a gente tenha essa etiologia, tá? É dever nosso uma denúncia ao conselho tutelar, caso isso, né, seja importante, seja necessário, tá? Mas é importante sempre colher a história de uma forma bem precisa. Tá? Luxações também podem acontecer a essas crianças nesse período. Para os adultos, normalmente, outras causas estão relacionadas, tá? Os adultos estão relacionados a acidentes ciclísticos, automobilísticos, agressões físicas, tá? São as etiologias principais. A incidência é maior em homens também, e principalmente em pacientes classe 2, né? Nosso amigo Ronaldinho Gaúcho ali, se ele tiver um trauma dentoalveolar, ele não vai ter o lábio, né? Aquele selamento de lábio que tanto protege o trauma, né? Que tanto protege a nossa região dentoalveolar. Tá? Então, os classe 2 eles ficam mais expostos e normalmente esses pacientes são mais propícios a fraturas, tá? Então, a gente precisa, né, o primeiro passo para o atendimento correto a esse perfil de paciente é conhecer o que aconteceu, é reconhecer o que aconteceu, tá? Primeiro, quando aconteceu o trauma, vocês irão perceber que dependendo do trauma, o tempo ele vai ser muito importante e vai guiar o tratamento. Numa avulsão dentária, por exemplo, se o paciente ele traz o dente 20 minutos, a gente tem um prognóstico, 60 minutos a gente tem um outro prognóstico, 2 horas a gente tem um outro prognóstico, tá? Então, o tempo ele pode influenciar no prognóstico. Onde aconteceu é outra informação importante, né? O grau de contaminação, foi uma barra de ferro enferrujada, foi na região de esterco, numa região contaminada, esse paciente é vacinado contra o tétano, não é, tá? Isso é uma informação importante. Ver como é que está a medicação desse paciente, tá? E por último, saber como aconteceu. Investigar se existem outros traumas no corpo do paciente, né? Um acidente ciclístico, o paciente pode, além do trauma dentoalveolar, ter um trauma torácico, ter um trauma abdominal, tá? Que pode ser mais importante e mais urgente do que o próprio trauma dentoalveolar, tá? O trauma dentoalveolar ele é tratado como urgência, mas um pneumotórax, por exemplo, ele é tratado como uma emergência, tá? Para o paciente. Então a gente precisa reconhecer. A condição médica pré-existente também do paciente, tá? É algo muito importante para que a gente possa ter a correta conduta. Tudo isso tem que ser feito de uma forma rápida, porque trata-se de um tratamento de urgência, tá? Precisamos saber a história do trauma, tá? A gente já soube como foi que aconteceu, agora a gente precisa saber qual foi a conduta até então que o responsável ou o próprio paciente tomou, né? Se o paciente ele fez algum procedimento após o trauma, né? No caso de o dente ter avulsionado, ter saído, ele conseguiu achar a unidade dentária, esse dente está guardado em algum líquido, está guardado em algum local, tá? Ele não sabe onde foi parar esse dente. E é importante avaliar os dentes que foram trazidos ao hospital, tá? É um dente inteiro, foi um fragmento, o remanescente da raiz está lá, tá? Então isso é importante, avaliar a via aérea do paciente, tá? Se ele está com algum desconforto gástrico ou pulmonar, isso é importante também. E se durante a mordida é importante perguntar se o paciente a mordida é diferente, tá? Se os dentes eles estão encaixando como antes, às vezes visualmente a gente já percebe uma distopia oclusal em fraturas dentoalveolares. Existe um protocolo, tá? Um guia de trauma dentário, um guia americano, no qual ele segue, né, à risca todo o atendimento que deve ser realizado a esse paciente. Então, do exame clínico, a necessidade do exame radiográfico e mais atualmente tomográfico, ter o correto diagnóstico para instituir o plano de tratamento. As instruções pós-atendimento são muito importantes, tá? Vocês vão perceber que tem pacientes que precisam tratar canal, tem pacientes que vão precisar fazer uma ferolização, estabilização, então a dieta normalmente líquida, pastosa, e o acompanhamento.
tá? A gente não tem a certeza do sucesso do tratamento até a total cicatrização do caso. A gente precisa fazer um exame extraoral do paciente, tá? Apesar do trauma dentoalveolar, muitas lesões podem existir extraoral, laceração, abrasão, contusão. Então, pode existir ferimento de lábio, corto contuso. O lábio, ele amortece o trauma, então ele acaba também sofrendo bastante, né, o tecido mole, mas ele também protege, né, que seja um trauma mais severo. Intraoral, avaliar se tem fragmentos, se tem corpo estranho, se está limpo a região, se não está, tá? Então, avaliar, né, se foi o bloco dentário que fraturou, se o dente ele avulsionou e ficou a raiz, tá? Tentar ter uma ideia do que está acontecendo, se tem algum sangramento ativo ou não. Então, existem fraturas, vocês vão perceber que são apenas coronárias, tem fraturas que são coronorradiculares, tem fraturas que levam a avulsão dentária e vão ter fraturas que vão ter fraturas ósseas relacionadas, tá? Então, avaliar se tem mobilidade do dente, do fragmento ou do osso por inteiro, tá? Caso esse dente tenha mobilidade ou não, tá? Vocês precisam também ter o teste de vitalidade, tá? Percussão e vitalidade são duas coisas importantes. A gente vai falar algumas classificações que na maioria das vezes tem um teste de percussão positivo, negativo. Eu vou falar aqui um pouquinho de cada uma delas. E também instituir a profilaxia antitetânica caso o paciente não seja vacinado, tá? Então, diversos traumas podem existir. Pode ser um trauma mais localizado na unidade dentária ou pode ser um trauma mais relacionado à região dentoalveolar, tá? Com deslocamento dessas unidades dentárias. Isso é importante para que a gente possa avaliar. O exame radiográfico ele vai guiar a gente no tratamento, com certeza, tá? Mais recentemente, a tomografia, tá? Consegue guiar. A radiografia periapical ela é muito boa, tá? Para poder avaliar com uma definição uma fratura, por exemplo, né? Mas em alguns momentos, dependendo do nível de fratura, do deslocamento, essa fratura não pode, né? Não vai conseguir ser realizada. Aqui a radiografia panorâmica ela pode auxiliar, mas realmente o padrão ouro seria hoje a tomografia computadorizada. Algumas radiografias do corpo do paciente é importante, tá? Como radiografia de tórax e abdômen, principalmente se os fragmentos dos dentes não forem achados e se o paciente tiver com desconforto respiratório ou intestinal. É interessante porque aqui nesse caso a gente percebe fragmentos do dente dessa criança que foram broncoaspirados e ele tinha um desconforto respiratório. Aqui a gente percebe uma unidade que avulsionou e o paciente deglutiu, tá? Encontra-se aqui na cavidade estomacal, tá, do paciente. Em ambos os casos, o acompanhamento foi suficiente, tá? Não teve necessidade de intervenção cirúrgica para esses dois casos. Outra situação que pode acontecer com a fratura da região dentária, da coroa, esse fragmento ele pode se inserir em tecido mole, como no lábio ou na língua, como nesse caso aqui, ó, o paciente teve uma fratura de um molar, tá, num trauma ciclístico, e a unidade dentária não estava presente, né, na cavidade bucal, e o paciente também não sabia relatar, mas estava sentindo uma dor na língua. E quando a gente foi ver, a coroa da unidade dentária adentrou a região da língua, tá? Então, a gente conseguiu ter uma visualização com um exame tomográfico, que o dente estava na língua do paciente. Já existia uma laceração também na língua. Às vezes vai existir uma laceração no lábio, a gente precisa palpar essa laceração para perceber, ou, se tiver alguma dúvida, pode fazer uma radiografia periapical do lábio do paciente. Tá? Se tiver dente, vai aparecer esse dente na radiografia. Ou se tiver algum outro corpo estranho metálico. Aqui foi o dente removido da língua do paciente. Tá? Mas, de uma forma geral, aqui o André Assen é um autor muito conhecido no que diz respeito aos traumas dentoalveolares. Ele traz uma classificação em 3 pontos específicos. Ele traz uma classificação que diz respeito aos danos dos tecidos dentários e pulpares. Ele traz uma outra classificação relacionada aos danos dos tecidos periodontais. E, por último, ele traz uma classificação relacionada aos danos ao suporte ósseo dentário, tá? Miloro também usa essa classificação e hoje o que a gente utiliza mais são esses 3 pontos, tá, de avaliação.
Vamos começar pelos danos aos tecidos dentários e pulpares, tá? Então, o trauma menor que pode acontecer ao nosso paciente, normalmente é uma fratura do esmalte. Aqui a gente está falando de dano ao tecido dentário, tá? Então, o menor trauma que pode acontecer a esse paciente é uma fratura do esmalte, tá? Que não tem exposição de polpa, tá? A repercussão disso clinicamente, às vezes, são os rebordos incisais, que são fraturados. Numa radiografia periapical, a gente não vê alterações tão significativas, tá? Então, não tem ausência de dentina exposta, mobilidade do dente é uma mobilidade normal e o teste de vitalidade positivo, tá? O tratamento para essa situação é a colagem do fragmento, caso o paciente traga e ele esteja viável, ou uma restauração com resina composta, bem tranquilo, né, sem necessidade, né, de tratamentos mais invasivos. A gente pode ter uma fratura, tá, seguindo aí uma severidade, uma fratura que envolva esmalte e dentina, mas que também não tenha exposição pulpar. Teve uma fratura mais profunda, pegou esmalte, tem exposição de dentina, mas não tem exposição pulpar, tá? O que é que a gente vai ter? A gente tem uma perda de estrutura dentária, visualmente a gente não vê polpa exposta, tem uma ausência, né, de exposição da polpa e uma mobilidade ainda normal e o teste de vitalidade positivo. Da mesma forma, a gente pode colar o fragmento, se este estiver viável, ou realizar uma restauração de resina, tá? Normalmente, esse dente não tem necessidade de tratamento endodôntico ainda, tá? Então, é um acompanhamento que você faz, não teve exposição da polpa, não teve mobilidade anormal, colar o fragmento ou restaurar esse dente. Existe também a fratura um pouco mais profunda, que é a fratura de esmalte, dentina e polpa. Então, a gente já tem uma exposição da polpa. Clinicamente, é dessa forma que a gente vai avaliar o paciente, uma fratura com exposição da câmara pulpar, tá? Na radiografia periapical, a gente já observa que a fratura atingiu a câmara pulpar do paciente, tá? Mas que a raiz está íntegra, existe um remanescente de coroa íntegro. Existe uma mobilidade normal ainda, a exposição pulpar é positiva, e o teste de vitalidade, se a gente fizer para esse paciente, é um teste de vitalidade positivo, tá? E aí a gente vai ter duas situações para avaliar, dependendo do tratamento que a gente vai realizar esse paciente. Se é um paciente mais jovem e o ápice desse dente está aberto, normalmente não tem necessidade de tratamento endodôntico. A gente faz um capeamento pulpar com hidróxido de cálcio, tá? Ou então faz uma curetagemzinha dessa polpa exposta, porque o próprio ápice, né, dentário ainda vai fechar, o dente consegue regenerar muito bem. Mas se for um paciente adulto, tá, já teve essa exposição pulpar, o ápice está fechado, o tratamento endodôntico é aconselhável nesse caso, tá? Aí é realizado o tratamento endodôntico, colagem do fragmento, restauração ou reabilitação da coroa, tá? Para esse paciente, pino e coroa. Normalmente é importante o acompanhamento para esses casos, tá? Tanto para o ápice aberto quanto para o ápice fechado, 6 a 8 semanas, tá? Sempre importante porque caso não se esses casos já podem repercutir, por exemplo, em reabsorção externa da raiz, tá? Não é tão comum, mas já é uma das possíveis causas de reabsorção externa. O tratamento endodôntico, né, é uma opção, então colagem do fragmento, se o ápice aberto ali, capeamento pulpar, e o tratamento endodôntico, pulpectomia, se o paciente tiver com um ápice fechado, tá? Já foi um paciente adulto. Só aceitando alguém aqui, Andressa, no nosso lobby. Tratamento endodôntico realizado. Pode existir um outro tipo de fratura, tá? E aí vocês conseguem ver nessa imagem aqui o que eu estou falando, que diz respeito a uma fratura corono-radicular. Até então a gente só estava falando de fratura coronária. Nesse momento a gente está falando de fratura corono-radicular, é uma fratura longitudinal, que corre da coroa para a raiz, tá? Então, normalmente essa fratura ela tem
ela vai além da margem gengival, tá? O dente, às vezes, não desloca totalmente, porque tem inserção ali das fibras, então tem mobilidade do fragmento. O teste de vitalidade, ele é positivo para esse fragmento aqui, ó, para o fragmento apical, tá certo? Nesse caso, a gente não teve exposição da polpa, tá? Da câmara pulpar, foi cemento corono-radicular. Na radiografia, essa é a imagem que a gente tem, tá? E o tratamento, normalmente, qual é? Tá? A gente precisa remover o fragmento, tá? Dificilmente a gente vai conseguir restaurar esse fragmento, para a gente poder ver qual é o nível que teve de extensão para raiz. E a partir disso pensar em gengivectomia, aumento de coroa, ou em alguns casos pensar numa extrusão ortodôntica desse fragmento para expor a região cervical, tá? A gente pode selar esses túbulos dentinários e a partir desse momento partir para um tratamento de restauração desse fragmento exposto, tá? Algumas pessoas consideram o fragmento viável e fazem a reinserção dele, né? O problema é que ele fica muito fragilizado, é uma linha de fratura muito fragilizada. Então, a indicação é uma restauração. Uma fratura um pouco mais profunda, mais corono-radicular também, já com exposição de polpa, ela vai além da margem gengival, tem mobilidade do fragmento, é parecida com a anterior, mas é mais profunda com exposição. Teste também de vitalidade positiva para o fragmento apical, tá? Nesse caso, a gente indica, em algumas situações, depende do nível que teve essa fratura, tá? A remoção do fragmento e aí a necessidade de tratamento endodôntico ou capeamento pulpar, dependendo daquela situação de ápice aberto ou ápice fechado. Se for uma fratura muito extensa para a região da raiz, a gente considera, às vezes, a exodontia, né? Se o remanescente apical não for suficiente, a exodontia é uma possibilidade, ou ainda o tratamento de extrusão ortodôntica, se o fragmento remanescente for viável, tá? Então, são diversos tratamentos que a gente pode partir para a fratura corono-radicular. O que a gente observa de uma forma mais comum é que depende da extensão. Se for uma extensão que ultrapasse o terço médio da raiz, a extração ela vai estar indicada. Se for uma extensão que fique do terço médio para o cervical, a gente pode pensar na gengivectomia, aumento de coroa, tratamento endodôntico e futura reabilitação ali com prótese, tá? Coroa e pino, tá? É uma possibilidade. Aqui a gente já está focando na fratura radicular. Então, não houve fratura da coroa, não houve fratura da região da coronária, né? Da coroa clínica do paciente. E sim uma fratura a nível de raiz, tá? E aí a gente vai ter diversos níveis dessa fratura, tá? Pode ser no nível mais apical, nesse caso aqui é um nível mais apical, tá? Mas pode ser no nível médio, no nível... A gente vai perceber um sangramento no sulco gengival. O paciente, ele, no teste de percussão, vai ser positivo, mas o teste de vitalidade normalmente vai ser negativo já, porque houve o rompimento dessa fibra, tá? Esse dente, com o passar do tempo, ele vai ter uma mudança de coloração, normalmente avermelhado ou acinzentado, devido à hemorragia intrapulpar que acontece. E aí a gente tem alguns diagnósticos, pode ser de uma radiografia periapical, tá? Ajuda bastante, uma radiografia periapical também incisivos. Quando tem um deslocamento importante dessa raiz, a radiografia ela mostra muito bem. Quando não tem um deslocamento importante, a tomografia vai ser necessária. Aqui um dente descido, por exemplo, uma fratura no terço médio da raiz desse dente descido, dessa criança. Muito importante nesses casos avaliar como anda essa vizinhança com o dente permanente, tá? O germe permanente. De uma forma geral, as fraturas radiculares, elas podem ser tratadas de que forma? Existe a viabilidade de manter esse dente? Sim ou não? A gente vai precisar discutir sobre isso. Então, os níveis de fratura, o deslocamento desse dente com essa fratura,
tá? A estabilidade desse dente com a fratura. Isso são alguns fatores a serem avaliados. Decidindo a manutenção do dente, a gente precisa ter um correto posicionamento e realizar uma esplintagem, tá? Uma esplintagem que a gente pode fazer com resina, um fio ortodôntico, ou unir esses dentes com resina. Sempre interessante unir 2 dentes de um lado e 2 dentes do outro, tá? Adjacentes ao dente traumatizado, tá? É uma possibilidade. Nesse caso aqui, ó, houve uma fratura, tá? Do incisivo, ele uniu um dente para um lado e alguns dentes para o outro lado, tá? E aí o fragmento ele foi reinserido. Esse dente, posteriormente, ele vai ser tratado o canal, tá? Mesmo aqui com a reinserção dessa fratura, esse dente ele vai precisar passar por um tratamento de canal e a gente normalmente espera uma estabilização, né, desse dente após 4 semanas, mais ou menos, uma avaliação já endodôntica. Se puder tratar o canal antes, tá, de 4 semanas, melhor. Mas normalmente precisa de uma estabilização, né, para trepanar esse dente. E como eu falei, a exodontia pode ser uma alternativa. Tá? Então, aqui a fratura, né, dos incisivos e a esplintagem, normalmente realizada 8 semanas, tá? É uma contenção semi-rígida, 2 meses. A gente sai dos danos ao tecido dentário para os danos dos tecidos periodontais, tá? E aí vem uma situação chamada de concussão. A gente está agora lidando com trauma no tecido de suporte, tá? A gente falou sobre o trauma no tecido dentário e agora a gente está falando no tecido de suporte. Então, concussão é uma luxação pequena, tá? Um trauma pequeno na região do dente. Normalmente não tem nenhuma característica clínica, tá? Teste de vitalidade positiva, o paciente pode sentir um pouco de dor, a percussão. Nenhum tratamento é indicado. É importante acompanhar esses traumas por até um ano, tá? Radiografia periapical também não vai mostrar nenhuma diferença. O que pode acontecer, né, após a concussão é essa mudança de coloração, tá? 2, 3 meses depois, justamente devido a alguma possibilidade de hemorragia na cavidade da câmara pulpar. É menos comum que aconteça, tá? Nesses casos, a indicação é o clareamento interno, tratamento endodôntico e clareamento interno, se vier a acontecer isso. Um outro trauma de tecido de suporte, né, seguindo a severidade, é a subluxação, tá? É uma pancada maior do que a concussão, tá? O que é que a gente pode observar de diferente é um sangramento na margem gengival desse paciente. E o teste de vitalidade pulpar pode estar já negativo, tá? Indicando algum dano à polpa dentária. Na radiografia, a gente não observa diferenças significativas, mas clinicamente a gente observa um sangramento na margem gengival, tá? O que acontece que é indicado para esses casos uma contenção semirrígida, tá? Por 2 semanas, 2 a 3 semanas. Contenção semirrígida sempre entendam como uma esplintagem. Você vai unir esses dentes, tá? Por 2 semanas. E o paciente vai manter uma dieta mais líquida e pastosa. Seguindo aqui com a classificação de danos aos tecidos periodontais, a gente tem a luxação extrusiva. É quando esse dente ele sai do alvéolo um pouco, mas não totalmente. Tá? Ele sai do alvéolo. Quando a gente compara a borda incisal, tá vendo? A borda incisal dele está mais para fora, tem sangramento normalmente relacionado. O paciente tem a sensação de dente crescido. Não, doutor, depois da pancada parece que o dente desceu um pouco. Se for de baixo, parece que ele subiu um pouco, tá? E pode ter uma mobilidade já importante. Teste de vitalidade pulpar negativo. O que a gente observa na radiografia é um espessamento do alvéolo aqui da região apical devido ao deslocamento desse dente, tá? E a gente observa aqui as margens da borda incisal, né, com essa distopia, né, o não alinhamento dessas bordas incisais. Clinicamente é isso que a gente observa, tá? É um dente normalmente deslocado, tá? Para fora do alvéolo, mas não totalmente. O tratamento é a possibilidade de reposicionamento desse dente no alvéolo e contenção de 2 a 3 semanas. E, posteriormente, o tratamento endodôntico, tá?
O tratamento endodôntico, pessoal, ele deve ser feito o mais rápido possível, tá? Mas não adianta um dente com mobilidade ali ainda, fazendo a contenção, causar um trauma maior ainda, como um trauma de acesso endodôntico desse dente, tá? Isso pode ser realizado na segunda semana, na terceira semana, tá? É a indicação. Reposicionamento do dente, sutura de tecidos moles e esplintagem, tá? Esplintagem, sempre esplintagem. Luxação lateral. Esse paciente, ele vai, em vez do dente ter ido para baixo, né, ter saído do alvéolo, ele foi ou para lingual ou para vestibular, né, ou para palatino ou para vestibular. Nesse caso, o dente ele veio mais para vestibular, uma luxação lateral. Ele entrou aqui para vestibular. Sempre lembrar que, normalmente, quando o dente tem esse deslocamento, o ápice vai para o lado contrário. Então, se o dente ele veio para vestibular, o ápice foi para palatino. Se o dente veio para palatino, o ápice foi para vestibular, tá? Criando esse movimento de alavanca. Normalmente você vai ter o deslocamento dentário em direção vestibular, né, lingual palatino. Você pode ter uma fratura do processo alveolar e o teste de vitalidade pulpar normalmente é negativo, tá? Na radiografia você vai ver muito parecido com a luxação extrusiva, porque o dente ele sai do alvéolo, mas vai para dentro, para palatino ou para lingual, tá? Ou para vestibular. Esse é um quadro de luxação lateral, tá vendo? Atendido no setor de urgência e emergência. Os dois incisivos centrais desse paciente, após agressão física, foram para palatino. Foi feito, né, aqui a laceração de tecido mole, né? Então, foi feito todos os cuidados de laceração de tecido mole, reposicionamento, tá, desse dente. Tá? Então, foi reposicionado e esplintado 2 dentes para um lado, 2 dentes para o outro lado, tá? E aí, acompanhado aqui radiograficamente, aqui é o paciente após 4 semanas. Essa contenção, ela vai se manter por mais 4 semanas. Percebo que quanto maior a severidade do trauma, mais tempo de contenção semi-rígida esse dente é mantido, esses dentes serão mantidos, tá? E aí existe a necessidade de tratamento endodôntico, realizado aqui, nesse caso, após a 4ª semana, tá? Mas com sucesso, a gente vai ter níveis de retração gengival, né, infelizmente, devido ao trauma, tá? Mas que isso posteriormente pode ser tratado. Temos a luxação intrusiva, tá? Como o próprio nome já fala, intruir o dente. O dente ele foi para dentro do alvéolo. Ocorreu um esmagamento ali desse dente, né? E dessa parte óssea. Se a gente compara o nível, ele vai estar no nível abaixo da borda incisal, tá? O que a gente observa sempre é que, se for dentição permanente, esse dente precisa tratar o canal, tá? É importante o tratamento de canal. O índice de necrose pulpar para esse tipo de trauma chega a 96%, tá? O teste de vitalidade pulpar é negativo, normalmente pela impacção ele não tem mobilidade, tá? Quando isso acontece no dente descido, a gente precisa ter, né, algumas condutas relacionadas a essa situação do dente descido, tá? De trauma de luxação intrusiva que a gente pode ver. O dente ele some aqui no alvéolo, tá? Ele fica aqui, ó, o tecido gengival ele cobre, às vezes tem sangramento relacionado. Aqui nos dentes descidos, às vezes ele some totalmente. Quando a gente faz a radiografia, ele está aqui dentro da gengiva, tá? Existem alguns tipos de tratamento e aí vai estar relacionado ao ápice aberto ou fechado, tá? Então, se a gente tem uma incisão, uma intrusão num paciente que tem o ápice aberto, que essa intrusão é menor do que 7 milímetros, a tendência é que esse dente vai erupcionar espontaneamente, tá? Mas se a intrusão for maior do que 7 milímetros, a ortodontia ou a cirurgia se faz necessário. Num dente com ápice fechado, uma pequena intrusão de 2 a 3 milímetros, ele consegue ter uma erupção, tá, espontânea. Mas quando já é uma intrusão maior do que 3, tá, ou até maior do que 7, entre 3 e 7 a ortodontia pode tentar fazer extrusão. Mas maior do que 7 milímetros, apenas a cirurgia consegue remover esse dente aí dessa impacção, tá? Então, são alguns tratamentos relacionados, pode ser o tratamento ortodôntico, tá, de tracionamento,
ou a desimpacção cirúrgica desse dente, tá? A remoção desse dente, se for viável, a estabilização dele, né, no alvéolo. Ainda falando de danos aos tecidos periodontais, podemos ter a avulsão. A avulsão é a expulsão do dente totalmente do alvéolo, tá? Ou dente permanente ou dente descido. O que a gente vai perceber é a ausência dessa unidade dentária, né? O paciente às vezes chega com esse dente na mão ou chega em algum líquido, tá? A gente vai falar um pouco sobre isso. A radiografia periapical mostra o alvéolo vazio, tá? E aí, meu dente caiu, o que é que deve se fazer, né? Qual é a conduta, tá? E essa realmente existem algumas educações, né, a nível de escola, a nível de sociedade, né, que fala justamente algumas possibilidades. Primeiro passo é procurar o dente, né, o remanescente ou o dente por inteiro, se conseguir achar, ótimo, tá? E aí qual o melhor meio para se guardar um dente, tá? Existe uma solução chamada solução balanceada de Hanks, que é a solução ideal para se guardar um dente, se levar um dente, tá? Transportar ele até a unidade de atendimento. Infelizmente, não é uma realidade aqui no Brasil. As escolas americanas têm essa solução guardada, vários locais públicos têm também, mas aqui no Brasil não é uma realidade. E a gente aconselha aqui, né, o melhor meio para manter o dente, tá? Seria o leite, tá? Então aqui o melhor meio hoje para manter o dente, aconselhar, o meio alternativo seria o leite, sendo que existem outras opções, como a própria saliva do paciente. Então o paciente pode colocar debaixo da língua esse dente. O paciente ele pode colocar esse dente no soro fisiológico também, é uma possibilidade, tá? Numa água destilada, mas o melhor meio hoje é o leite. Então, sempre tentar orientar os pacientes. E o tempo, quanto antes, né, esse paciente for atendido, melhor. Vocês vão perceber aqui, ó, se for imediatamente, tá, a gente tem uma possibilidade de sucesso muito maior. Abaixo de 60 minutos, a gente ainda tem um prognóstico interessante. Acima de 60 minutos, a gente precisa avaliar realmente se esse dente é viável ou não. Tá? Então, assim, existem algumas técnicas, a gente sempre vai avaliar o alvéolo, irrigar, limpar bem. Se conseguir colocar o dente na posição, manter ele e a contenção normalmente semi-rígida por 2 semanas, tá? É importante sempre limpar o dente, evitar raspar ali a região da raiz, porque podem ter ligas periodontais, tá? Então, manter. Se vocês receberem um dente, por exemplo, acima de 60 minutos, a literatura recomenda realizar um tratamento endodôntico desse dente fora da boca. Então, você pega o dente que já está na sua mão e faz o acesso dele, já tira toda a região pulpar e faz a obturação desse dente, como a gente faz aí nos laboratórios de endo, tá? E aí, após isso, você insere o dente no alvéolo. Infelizmente, após esse tempo, né, de acima de 60 minutos, o prognóstico já não é muito bom, mas é uma tentativa, sempre será uma tentativa, tá? Se for abaixo de 60 minutos, você vai deixar para realizar essa endodontia depois, tá? 7 a 10 dias depois. Caso de avulsão, tá? Uma criança, avulsão da unidade 11 e 21, tá? Chegou com mais ou menos uns 30 minutos ao consultório. A gente reposicionou esses dentes no alvéolo, limpou bem, né? Reposicionou esses dentes no alvéolo e fez uma esplintagem, tá? Que a gente considera uma esplintagem de 3 a 4 semanas importante. Tratamento endodôntico depois de 2 semanas foi realizado para esse caso aqui, com sucesso. E por último, pessoal, a gente tem danos ao suporte dentário, tá? Ao suporte ósseo dentário. Aí são as fraturas ósseas relacionadas. Normalmente você tem uma alteração de mordida, tá? O paciente ele fala que não está conseguindo mastigar bem. Mobilidade, quando você movimenta o dente, às vezes 2, 3 dentes movimentam juntos, você percebe que é uma movimentação em bloco, tá? Então você tem um segmento fraturado. Pode ser uma unidade dentária, 2, 3, 4, tá? E aí é importante fazer as suturas
avaliar radiograficamente e partir para algumas técnicas de contenção. Isso, por exemplo, é uma barra de Ehret, que era utilizado muito aqui na ação, né, de fraturas mandibulares, maxilares e dentoalveolares. Aqui é um amarrilho de IVE, tá? Que é realizado, tá? Uma odontossíntese de IVE, que é justamente para poder fazer uma contenção dessas unidades dentárias, tá? São algumas possibilidades. Então, aqui, ó, fraturas dentoalveolares com extrusões, né? E o objetivo principal é saber a viabilidade e tentar reposicionar, tá? Tentar manter um reposicionamento dessas fraturas, tá? Se elas forem viáveis de reposicionar, a odontossíntese, né, pode ser realizada, né? A gente pega um fio de aço e faz um amarrilho aqui, normalmente com 1 ou 2 dentes próximos, né, mantendo os níveis, né, oclusais, tá? Existem diversos tipos de fratura, tá, óssea. A gente pode ter uma fratura de um osso edento, a gente pode ter uma fratura de um osso dentado, mas sem deslocamento, que é a tipo 2, e aí a odontossíntese faz necessário. A gente pode ter uma fratura tipo 3, que é uma fratura com a presença dos dentes e deslocados. A odontossíntese também normalmente pode ser o tratamento principal. E uma fratura tipo 4, que tem fratura tanto dentária quanto óssea. E aí precisa tanto da odontossíntese quanto de uma osteossíntese, tá? A osteossíntese normalmente gira em torno dessas plaquinhas que a gente coloca na região do alvéolo, tá? Do osso ali alveolar, para estabilizar. Nesse caso aqui foi uma fratura desse bloco, tá? O paciente teve uma fratura desse bloco dos incisivos inferiores. E aí a gente fez uma contenção com essas placas. Normalmente o paciente, se for com essas plaquinhas, ele fica o resto da vida com essa plaquinha. Normalmente não tem problema, não tem por que remover. Mas caso a gente faça esse tipo de amarrilho aqui, ó, por exemplo, a gente considera um período mais ou menos de 4 semanas, tá? 4 a 8 semanas para a estabilização e a cicatrização desse nível ósseo, tá? Quando a gente fala de trauma pediátrico, né, apenas para que a gente finalize, praticamente a gente segue o mesmo padrão do adulto, mas a gente precisa avaliar, por exemplo, uma contenção para esse paciente é viável? Esse dente que avulsionou, será que tem necessidade de reposicionar? Tá? Então, a extração, normalmente, ela é indicada, né? Ou a remoção de uma luxação extrusiva, luxação lateral. A extração, normalmente, é a mais indicada para os traumas que envolvem dentes descidos, tá certo? Então, isso é importante. O tratamento endodôntico, às vezes, é difícil para esses pacientes. Então, a extração, normalmente, é uma escolha para a maioria dos casos. Tá certo? Isso é importante que vocês também fixem. Ok, pessoal. Então, trauma dentoalveolar, a gente tem uma conversa geral aqui, tá? Sobre o que vocês podem encontrar no dia a dia. Sempre importante um tratamento mais precoce, sempre importante a orientação desses pacientes de higienização, de manutenção de uma dieta líquida e pastosa por um período de 2, 3 semanas. E sempre importante também passar aos seus responsáveis, né, o responsável pelo paciente ou ao próprio paciente, que é uma tentativa de manutenção dessa unidade dentária, que situações adversas podem vir a acontecer, tá? E são previsíveis, mas que o acompanhamento é importante, tá? Para que ele tenha um sucesso no seu tratamento. Se vocês aprofundarem, tá, o conhecimento, vocês podem ver esse trauma, tá? O guia de trauma dentário, ou os livros, né, de cirurgia, que tem capítulos de trauma dentoalveolar bem interessantes, tá? Agradeço aí a vocês a atenção e estou à disposição para qualquer dúvida ou questionamento aí que vocês tenham sobre a aula ou qualquer outra coisa. Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Ok, pessoal. Então, a gente finaliza aqui. Eu vou gravar essa aula, vou colocar lá no... Oi. Andressa. Oi, Andressa. Eu fui fazer atividade no portal. Aqui você disponibilizou semana retrasada. Certo. Só que eu falei com Cecília que estava dando um erro no meu portal e eu não estava conseguindo entrar.
E eu só Certo. consegui entrar segunda-feira da semana passada. E quando eu entrei, já tinha finalizado. Já tinha finalizado. Fique tranquila, Andressa. Essas avaliações, elas são extraoficiais, porque a gente está lidando com estágio aqui, tá? Nessa gravação de hoje, eu não tenho certeza se você estava desde o início, a gente fez uma revisão, tá? Uma vista daquela atividade. Então, eu vou deixar gravada no encontro, acho que é 9, é encontro 9, ou encontro 9, encontro 10, tá? Vou deixar gravado no encontro 10 essa aula de hoje, e ela tem essa vista da atividade, mas fique tranquila, porque a questão de nota não vai influenciar diretamente, não, viu? E a de urgência também, professor, a mesma coisa? A de urgência, a mesma coisa. Tudo relacionado a estágio é extraoficial a avaliação. Tá bom, professor, obrigada. Ok? Mais alguma dúvida? Não, Então é só isso. isso mesmo. Então, beleza. Tranquilo. Vou parar a gravação aqui. Vocês estão liberados.